Uma das matérias mais básicas do direito civil é a sucessão de leis no tempo. Então é lá no direito civil que são tratados temas como revogação, repristinação, antinomia de leis. E por isso não nos cabe aqui no direito constitucional aprofundar em todos os detalhes dessa matéria, que é objeto de estudo do direito civil. Desse modo, vamos nos concentrar aqui no direito constitucional naquilo que há de peculiar em relação ao direito civil. No direito civil, nós aprendemos que a vacância da lei, também conhecida como vacatio legis, é o prazo legal que a lei demora para entrar em vigor. Ou seja, após uma lei ser publicada, inicia-se o período de vacância, que somente se encerra a partir da data prevista para a vigência da lei. Desse modo, após esse período é que a lei se torna, de certa forma, obrigatória. Na prática, é um prazo para que a sociedade se prepare para essa alteração legislativa. Sobre esse tema, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro estabelece que, salvo disposição em contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Dessa forma, podem ocorrer as seguintes situações: uma lei com período de vacância de 45 dias, uma lei com período de vacância distinto de 45 dias ou uma lei sem período de vacância. A primeira situação é de uma lei com período de vacância de 45 dias. E para isso, basta que a lei seja publicada sem nenhuma orientação sobre a sua vigência, pois sabemos que, salvo disposição em contrário, a lei começa a vigorar no país 45 dias depois de oficialmente publicada. Então, não havendo disposição em contrário, a vacância da lei será de 45 dias. A segunda situação é de uma lei com um período de vacância distinto de 45 dias. E para isso, é necessário que essa lei contenha um artigo estabelecendo um prazo diverso. Por exemplo, o novo Código de Processo Civil, embora tenha sido publicado em 2015, contém um artigo estabelecendo que o CPC somente entraria em vigor após um ano. E esse prazo foi importantíssimo para nós nos adaptarmos ao novo CPC. A terceira situação é de uma lei sem período de vacância. E para que isso aconteça, é necessário que essa lei preveja expressamente que sua vigência é imediata. Geralmente, lá no último artigo desta lei estará disposto, por exemplo, esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Isso significa que essa lei não terá vacatio legis e entrará em vigência imediata. Agora que entendemos o que é o período de vacância de uma lei, vamos compreender como fica a questão da vacância constitucional. E sobre esse assunto, precisamos entender duas premissas. O poder constituinte originário é quem decide se haverá ou não período de vacância da Constituição. Se o poder constituinte originário não prever expressamente, a Constituição entrará em vigor imediatamente, não haverá período de vacância. Nós dissemos, então, que somente o poder constituinte originário é quem pode decidir se haverá vacância de uma Constituição. Isso é uma decorrência lógica do fato de que o poder constituinte originário é ilimitado, de forma que somente ele é quem pode criar o seu próprio limite. Em palavras mais simples, isso significa dizer que uma emenda constitucional não pode surgir e adiar a vigência de sua Constituição, pois o poder constituinte derivado reformador, que é o poder que edita emendas constitucionais, não pode criar limites para o poder constituinte originário. Isso também significa dizer que uma lei não pode surgir e adiar a vigência da Constituição, pois o legislador infraconstitucional não tem o poder de criar limites para o poder constituinte originário. Então, como foi dito, somente o poder constituinte originário é quem pode prever a vacância de uma Constituição, de forma que uma emenda constitucional não pode conter essa previsão e nem mesmo uma lei pode conter essa previsão. Dessa forma, também é natural que, se o poder constituinte originário não tenha estabelecido nenhum período de vacância, é porque não haverá período de vacância. E como ocorreu com a nossa atual Constituição? A Constituição Federal de 1988 não contém nenhum período de vacância previsto pelo poder constituinte originário. O que ocorreu foi tão somente a previsão de que alguns dispositivos específicos entrariam em vigor após certo prazo. Por exemplo, a Constituição contém um artigo
que estabelece que as normas constitucionais tributárias somente entrariam em vigor após uma determinada data. Mas não existe nenhum dispositivo estabelecendo que a própria Constituição, ou seja, que a Constituição como um todo, somente entraria em vigor após uma determinada data. Por isso, a nossa Constituição não teve a chamada vacância constitucional, pois assim não foi previsto pelo poder constituinte originário. Então vamos recapitular. A vacatio legis, ou vacância da lei, é o interregno entre a publicação da lei e o início da sua vigência. Nesse mesmo sentido, a vacância da Constituição seria o interregno entre a promulgação e o início da vigência de uma Constituição. Ocorre que somente o poder constituinte originário é quem tem o poder de criar e prever uma vacância constitucional. Entraremos agora no tema da antinomia constitucional, de modo que precisamos compreender o que seria antinomia de leis, que é um tema tratado em direito civil. Antinomia de leis basicamente significa o estudo do conflito de leis no tempo. Uma lei surge e com isso nasce a discussão acerca de a norma anterior ter sido ou não revogada pela lei nova. Trazendo esse tema para o plano constitucional, temos o que se chama de antinomia constitucional, de modo que o surgimento de uma nova Constituição pode acarretar dois tipos de conflitos, dois tipos de discussões. Se a Constituição anterior terá sido ou não revogada, ou se a norma infraconstitucional anterior terá sido ou não revogada. Em primeiro lugar, nós já sabemos que o advento de uma nova Constituição significa a completa revogação da Constituição anterior. Então, a antinomia entre duas Constituições significa a revogação da Constituição mais antiga, de modo que somente a última Constituição é que terá validade. E quando se trata de uma norma infraconstitucional incompatível com a nova Constituição, se essa norma infraconstitucional é incompatível, significa que ela também foi revogada pela nova Constituição. Vamos exemplificar. Suponha que exista uma lei estipulando prisão perpétua no Brasil. Depois disso, surge a nossa Constituição, que diz que não haverá pena perpétua. Então, isso significa que aquela lei é incompatível com a nossa Constituição, de modo que aquela lei foi imediatamente revogada com o advento da Constituição de 1988. Mas preste bem atenção na palavra revogação. Nós dissemos que a antinomia entre a Constituição atual e uma norma infraconstitucional anterior, que com ela seja incompatível, resulta na revogação. Sobre esse assunto, é importantíssimo saber que o Supremo Tribunal Federal não acata a tese da inconstitucionalidade superveniente. Vamos entender. A primeira corrente entende que ocorre a revogação da norma incompatível com a Constituição. Então, quando surge uma nova Constituição, as normas infraconstitucionais que não forem com ela compatíveis serão revogadas e, com isso, deixam de ter validade no ordenamento jurídico. Essa é a doutrina majoritária e, inclusive, o posicionamento do STF. Desse modo, o STF não acata a tese da inconstitucionalidade superveniente. E o que seria essa tese? Suponha que exista uma lei e que essa lei é constitucional, pois está de acordo com a Constituição existente em sua época. Acontece que acaba surgindo uma nova Constituição e agora essa lei não está mais de acordo com a Constituição atual. Essa lei, que era constitucional por estar de acordo com a Constituição anterior, em tese, segundo essa corrente, agora teria se tornado inconstitucional, pois atualmente não mais está de acordo com a atual Constituição. E o nome desse fenômeno seria inconstitucionalidade superveniente. Seria o fenômeno de que uma lei inicialmente constitucional passaria a ser inconstitucional em razão da edição de uma emenda constitucional ou do surgimento de uma nova Constituição. Da mesma forma que o Supremo Tribunal Federal não acata a tese da inconstitucionalidade superveniente, o Supremo Tribunal Federal também não acata a tese da constitucionalidade superveniente. Vamos compreender. Imagine que exista uma lei inconstitucional, uma lei que não está de acordo com a Constituição. Mas em seguida surge uma emenda constitucional e essa norma, que não estava de acordo com a Constituição, que era, portanto, inconstitucional, passa a estar de acordo com a Constituição após essa emenda. Essa norma, que seria inconstitucional em sua origem, passaria então a ser uma norma constitucional
e esse fenômeno seria a constitucionalidade superveniente. Ocorre que o STF não acata essa tese da constitucionalidade superveniente, pois o Supremo Tribunal Federal entende que nem mesmo uma emenda constitucional é capaz de convalidar, ou seja, é capaz de corrigir o grave vício da inconstitucionalidade. Desse modo, uma lei que nasce inconstitucional sempre será inconstitucional. Essa discussão é extremamente importante para compreender o controle de constitucionalidade. E no curso sobre controle de constitucionalidade, aprenderemos que as leis anteriores à Constituição, se não forem compatíveis com a nova Constituição, não passam pelo que se chama de controle de constitucionalidade. Essas leis são simplesmente revogadas. É um procedimento muito mais simples que o controle de constitucionalidade, é meramente um juízo de recepção. A nova Constituição revoga as leis pré-existentes, que com elas sejam incompatíveis, pelo simples fato de que uma lei nova revoga uma lei anterior. Falando em uma linguagem mais simples, não ocorre, então, um controle de constitucionalidade. Ocorre, tão somente um juízo de recepção, um juízo acerca de essa norma ter sido ou não recebida pela Constituição. E esse tema será aprofundado no estudo do controle de constitucionalidade. Por agora, o importante é compreender que o Supremo Tribunal Federal não acata a tese da inconstitucionalidade superveniente e nem da constitucionalidade superveniente. Isso porque o STF reconhece apenas a tese da revogação e entende que uma lei que nasce inconstitucional será para sempre inconstitucional. Para compreender o tema da recepção constitucional, vamos iniciar com um exemplo. Imagine que surgiu uma nova Constituição e então as leis que existiam antes do advento dessa nova Constituição podem ser leis compatíveis ou não com essa nova Constituição. As leis anteriores que forem compatíveis com essa nova Constituição são as leis que serão recepcionadas pela nova ordem constitucional e assim continuarão a ter validade. Entretanto, as leis anteriores que forem incompatíveis com essa nova Constituição não serão recepcionadas e perderão sua validade. Mas para compreender ainda mais, precisamos entender que estamos tratando aqui da compatibilidade material. Vamos compreender. Existem dois tipos de compatibilidade: a compatibilidade material e compatibilidade formal. Compatibilidade material significa que o conteúdo da lei é compatível com o conteúdo da Constituição. Por outro lado, compatibilidade formal significa que a forma da lei é compatível com a Constituição. Por exemplo, suponha que antes da Constituição existisse uma lei ordinária instituindo um imposto de importação. Ocorre que essa lei é materialmente compatível com a Constituição, pois a Constituição autoriza a instituição do imposto de importação. Desse modo, o conteúdo dessa lei é compatível com a Constituição. Mas acontece que a Constituição estabelece que essa matéria somente pode ser tratada por meio de lei complementar. E como essa lei não é uma lei complementar, é uma lei ordinária, isso significa que essa lei é formalmente incompatível com a Constituição. Agora que ficou claro a diferença entre compatibilidade material e formal, vamos retomar o estudo da recepção constitucional. Foi dito que as leis anteriores que forem compatíveis com a nova Constituição são as leis que serão recepcionadas pela Constituição, que continuarão a ter validade. E aqui estamos falando das leis que são materialmente compatíveis com a Constituição, pois para fins de recepção pela nova Constituição, basta a compatibilidade material, de modo que a compatibilidade formal é irrelevante. Vamos exemplificar com o Código Tributário Nacional. O CTN já existia antes mesmo da Constituição Federal de 1988, e naquela época o CTN era a lei ordinária que estabelecia as normas gerais sobre o sistema tributário nacional. Ocorre que a Constituição de 1988 surgiu e passou a estabelecer que normas gerais sobre direito tributário é uma matéria que requer lei complementar, ou seja, é uma matéria que não pode ser tratada por lei ordinária. Então, o CTN era formalmente incompatível com a Constituição de 1988. Acontece que o conteúdo do CTN, a grosso modo, era compatível com a Constituição de 1988. Então, a Constituição recepcionou o CTN e, nesse momento, o CTN, que era originariamente uma lei ordinária, passou a ser recebido com o status de lei complementar, de forma que a incompatibilidade formal foi convalidada pelo fenômeno da recepção. Ocorreu, então, a convalidação da incompatibilidade formal pela recepção constitucional.
E hoje o CTN, mesmo sendo um código bem antigo, continua válido. Então vamos recapitular. Recepção constitucional é o fenômeno a partir do qual a nova Constituição recepciona as leis anteriores, as leis pré-constitucionais, mas recepciona as leis anteriores que com elas sejam materialmente compatíveis. Ainda que essas leis sejam formalmente incompatíveis, essas leis serão recepcionadas, de modo que a recepção constitucional convalidará esse vício de incompatibilidade formal. Desconstitucionalização seria a possibilidade de algumas normas da Constituição anterior serem automaticamente recepcionadas como normas infraconstitucionais pela nova Constituição. Seriam normas da Constituição revogada que seriam desqualificadas, seriam desconstitucionalizadas e deixariam de ter status de norma constitucional e passariam a ter o status de norma infraconstitucional, ou seja, seriam normas constitucionais da Constituição anterior que seriam recepcionadas, mas rebaixadas para o status de norma infraconstitucional. Isso em virtude, naturalmente, de serem normas da Constituição anterior que sejam materialmente compatíveis com a atual Constituição. Ocorre que a desconstitucionalização não é um fenômeno que pode ocorrer automaticamente. Esse fenômeno somente poderia ocorrer diante de uma previsão expressa na nova Constituição, ou seja, a nova Constituição precisa prever expressamente que alguns dispositivos da Constituição anterior serão recepcionados com status de norma infraconstitucional. Vamos compreender. Quando a Constituição de 1988 foi promulgada, automaticamente foram revogadas todas as normas da Constituição anterior. Isso porque a revogação é uma consequência natural e automática do advento de uma nova Constituição, ou seja, a revogação da Constituição anterior é o fenômeno que ocorre automaticamente. Mas veja bem, em alguns casos específicos, a nova Constituição pode prever expressamente que algum segmento da Constituição anterior continuará a ter validade como se lei fosse. Nesses casos específicos, em que houver uma previsão expressa nesse sentido, é que essas normas constitucionais revogadas, ao invés de serem propriamente revogadas, seriam recebidas como se lei fosse. Então veja, a nossa Constituição de 1988, por conta de uma previsão expressa, estabeleceu que o sistema tributário previsto na Constituição anterior deveria ser mantido como se lei fosse, ou seja, com status de norma infraconstitucional. E assim, o sistema tributário anterior foi mantido até uma determinada data, quando então começou a ser aplicado o novo sistema tributário, o sistema tributário previsto pela Constituição Federal de 1988. Então, em resumo, desconstitucionalização seria o fenômeno no qual as normas da Constituição revogada seriam recebidas pela nova Constituição por meio de previsão expressa nesse sentido, de modo que essas normas, até então constitucionais, seriam desqualificadas, ou seja, seriam desconstitucionalizadas e perderiam o status constitucional, quando então seriam recebidas como normas infraconstitucionais.